Nós vamos falar então a respeito desse livro aqui, só para mencionar, As Origens do Totalitarismo. Essa obra ela foi escrita entre 1945 até 1949, então são 4 anos de escrita da obra. Esse é o livro que deu a Hannah Arendt, como eu dizia antes, a celebridade, assim, o triunfo dela no mundo intelectual. Porque se trata da obra mais importante sobre o totalitarismo escrita até hoje. Então, o título provisório desse livro era Os Três Pilares do Inferno. Olha só, era bem rigoroso, o título original. Eu podia dizer assim, uma visão dantesca do inferno. Os três pilares do inferno. Quais são os três pilares? Originalmente era o antissemitismo, o imperialismo e o racismo. E aí, o projeto original era esse. Mas na versão final, ela resolve incorporar o racismo ao imperialismo e acrescentou no final o totalitarismo. Então, uma nota importante sobre isso aqui, origens não significa que ela vai dar explicação sobre as causas do totalitarismo, mas dos elementos subterrâneos que se cristalizam em nova forma de governo. Então é isso que ela faz, é quase que uma questão genealógica, como Michel Foucault faz também nos livros dele. Então, os elementos subterrâneos, que se cristalizam em nova forma de governo. É uma coisa parecida que vocês vão ver num texto do Humberto Eco chamado Urfascismo, o fascismo eterno, certo? Aí ela diz assim, os elementos do totalitarismo formam suas origens não por compreendermos causas, entre aspas. A causalidade, isto é, um fator de determinação de um processo de acontecimentos, no qual um acontecimento sempre causa e pode ser explicado por outro, é provavelmente uma categoria no reino das ciências históricas e políticas. Então, os elementos por si mesmos provavelmente nunca causam nada. Tornam-se origens, acontecimentos, quando se cristalizam em formas fixas e definidas. Então, e apenas então, podemos retraçar a sua história. O acontecimento ilumina o seu próprio passado, mas nunca pode ser deduzido do mesmo. Então, nesse sentido que ela está dizendo. E aí, então, a parte que ela divide, a primeira parte, chama-se antissemitismo. Ela vai falar do antissemitismo moderno, que é diferente do antissemitismo ancestral. Porque vocês sabem que desde quando os judeus assassinaram Cristo, pelo menos é isso que o pessoal coloca na história, quando Cristo nasce, Cristo também é judeu, ele é entregue, denunciado e entregue às autoridades romanas para ter a morte que teve, e aí, desde então, os judeus eram perseguidos, até que em no ano 70, por volta dos anos 70, no primeiro século, depois de Cristo, os judeus são assim, eles sofrem uma diáspora, eles perdem o país e são espalhados para o mundo todo, sobretudo no mundo romano. Mas eles continuam coesos com a linguagem, com a tradição religiosa, enfim. E como tem uma... Assim, eles têm umas características interessantes. Primeiro, eles são todos alfabetizados. Em segundo lugar, eles se dão mais com uma atividade comercial, e financeira. Então, é um povo que, assim, prosperam, assim, economicamente falando. Mas, então, desde aquele tempo, existe uma campanha antissemita, contra os judeus. Mas ela vai fazer uma distinção do antissemitismo moderno, que é esse nosso, contemporâneo, do século XX,
para o antissemitismo ancestral. Né? Então, ele diz, ó, é uma ideologia laica voltada contra judeus assimilados e os tradicionalistas. Porque o antissemitismo lá da Idade Média, por exemplo, era por questões religiosas. Agora não, agora é por questões econômicas. Então ela é uma ideologia laica. Né? E ela vai falar aqui que os judeus, né, mantinham uma confiança numa Europa esclarecida, sobretudo do iluminismo para cá. Então, se o antissemitismo ainda prossegue nessa condição de ideologia laica, certo? E aí, no caso, os judeus, né, eles são chamados de parvenus e párias, ou seja, aqueles que são arrevistas, né, e que são párias, né, ficam fora do sistema. Né? É um povo dotado de capacidade inata para a conspiração, é assim que eles são percebidos, né, por aqueles que, né, que não são judeus. Né? E ela dá como exemplo aqui, na França, o caso Dreyfus. Né? Lá em 1894, né, Dreyfus era um oficial de artilharia do exército francês, mas era de origem judaica, e foi acusado de alta traição, e a questão de ser judeu contribui para a sua condenação, e ele era inocente. Esse caso aqui é um caso que fica muito detalhado. Quase todos os intelectuais que vão falar da questão judaica citam esse caso. Né? Aqui. E aí, nesse livro também, sobre a questão do antissemitismo, ela vai fazer uma distinção aqui entre classes, massas e ralé, justamente para colocar onde é que os judeus eram situados aqui na opinião, né, normal das pessoas. Né? A ralé são os desarraigados das grandes cidades. Grupo residual de todas as classes. Seria a turba. Né? Entre a ralé e as classes, o intermédio das massas. Então, entre a ralé e as classes, aí tem as massas. Então, o termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se pode integrar numa organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores. Então, esses seriam aqui as massas. Então, ela é caracterizada pela apatia e pela hostilidade em relação à vida pública. Então, são as pessoas que não são integradas politicamente, né? Não tem uma identidade política. Nas sociedades modernas, as classes foram dominadas pelo anonimato da multidão. As classes, aquelas que ela vê assim como importantes, né? Como seriam as castas lá no mundo grego, né? E também no mundo romano. Teriam desaparecido, substituídas pelas massas, surgidas dos fragmentos da sociedade atomizada. Então, a ralé, né? A ralé, né, são massas em escala de degradação. São resíduos de todas as classes. Né? E daí surgirá a nata dos líderes totalitários. Segundo Hannah Arendt, é desta ralé que não se identifica com classe, de pessoas que se sentem excluídas, como Nietzsche vai dizer, ressentidas, é daí que surgem as lideranças totalitárias, né, sobretudo do nazismo. Né? Aí ela escreve, né, os mais talentosos líderes de massa de nossa época provinham de aparelhagem conspirativa do partido, onde se misturavam proscritos e revolucionários. O antigo partido de Hitler, composto quase exclusivamente de desajustados, fracassados e aventureiros, constituía, na verdade, um exército de boêmios, diz ela. Então, e aí ela passa a falar, então, do imperialismo. Levou aos mais distantes rincões do mundo a quebra dos direitos iluministas. Aqui quando ela passa a falar do imperialismo, né, que
também formas de tirania, de totalitarismo, né? Então, nós tivemos aqui o imperialismo, tanto na época das grandes navegações, mas também uma reedição forte, né, na metade aí do século XIX, na primeira Revolução Industrial, né? As nações, Inglaterra, a França, né, um pouco a Alemanha, um pouco a Itália, mas a Bélgica, a Holanda, né, diversos países assim tomando de assalto mesmo, inclusive os Estados Unidos, repartindo a África, a Ásia, né, e aqui na América fica sob o domínio dos norte-americanos. Esse é o período que a gente chama de, desculpa, de imperialismo. Então ela vai dizer, ó, é um ataque devastador aos direitos humanos. Os direitos humanos, elas são assim reafirmados, né, e constituídos assim num ideário na Revolução Francesa, né, que é a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que depois se tornam, né, a Carta dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra, em 1948. Então ali terras e povos caem sob o domínio não da lei, mas do decreto. Então nós não temos a lei, a questão da legalidade, da Constituição. Nós temos agora um governo feito por decretos. Esse é o imperialismo, né? A ideia de que as autoridades administrativas podem dispor de pessoas como meios a seu exclusivo alvitre. Então, as pessoas, né, tudo ali, uma etnia inteira, né, colocada como meios. O resultado disso a gente sabe como é. O mundo como hoje é. Um mundo devastado, que não consegue se erguer da miséria, né, sobretudo o mundo africano, né, o mundo indiano lá, enfim, a maior parte das pessoas, na verdade, né? Então, outra coisa também é a burocracia colonial, que contribui nisso, né? Aí ela vai dizer, os movimentos pan-eslavos e pan-germânicos fazendo caminho nos dois países tardios, a Rússia e a Alemanha. Né? A Alemanha vai ser um dos últimos países assim, a entrar nessa onda do imperialismo. Né? A Rússia também, mais tarde, né? A Rússia também, né, vai ter esse caminho aqui. Só que a Rússia ela faz uma revolução em 1917. Né? Assim, no final dessa era, ela faz uma revolução, que a gente conhece como uma revolução comunista. Então, e aí diz, atração especial com os desenraizados, entre aspas, aliciados a nacionalismo tribal, à cata de inimigos. Então, justamente, esse pessoal, eles têm uma predileção por esses que são desenraizados. Por quê? Porque se são desenraizados, é para essa gente que essas lideranças vão falar. Humilhações, perda de esperança, hiperinflação, níveis insuportáveis de desemprego e miséria, criaram as condições para o boêmio da cervejaria poder promover os abismos do totalitarismo. Então, isso acontece na Alemanha, acontece na Rússia. Então, é aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas. Em períodos de crise, né, os homens, eles vão pedir aos seus ditadores e vão concordar com eles. No fundo, é o medo que as pessoas têm de passar por problemas. Então, colocar toda a fé numa liderança. A liderança totalitária, ela catalisa esses medos, esses anseios, e dissemina aí o terror, né, o pavor, ou até a eliminação étnica, né, como solução dos problemas. Né? E normalmente prega a violência, porque ela sente que a situação anterior merecia essa violência. E isso aqui é real, de fato. Né? Eu tive um professor que era alemão, professor de história, de filosofia também, que foi sargento do Hitler na Segunda Guerra.
E ele não gostava do Hitler, ele já faleceu já há uns anos atrás. Mas ele dizia que uma pessoa trabalhava um mês, né, quando ia receber o salário, a inflação era tão grande que ele precisava levar uma bolsa grande para receber o salário. Né, que assim, o dinheiro era tão desvalorizado que precisava de muitas notas. Né, e um pão custava muito caro, ou seja, então era uma inflação galopante, tinha fila para o pão. Né? Então, nesse sentido aí, quando uma liderança fala, as pessoas escutam, né? Porque é uma situação apelativa. Né? Então, humilhações, perda de esperança, hiperinflação, né? São condições assim. Né? Então, o totalitarismo tende a ficar conosco como potencialidade e risco. Né? Potencialidade, ou seja, que vai nos dizer que quer uma força, mas ao mesmo tempo apela para que a gente também assuma os riscos. Né? Então, as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários sob a forma de forte tentação, que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social e econômica de um modo indigno do homem. Olha só o que ela diz. Então, não adianta a gente matar o Hitler, ou matar como mataram o Mussolini. Porque o totalitarismo ele sobrevive. Então ele pode renascer em épocas que as pessoas entendam como crise. Quer ver? Olha só. A Europa agora, até nos países onde o capitalismo deu mais certo, né, nos países nórdicos lá, né, na Noruega, né, na Suécia, Dinamarca, né, até lá nós temos partido de extrema direita. Né, nós temos. Então, por que isso ocorre? Porque a leva de, assim, a grande leva de imigração, né, tanto do norte da África, quanto da parte da Ásia, do leste europeu propriamente, de pessoas que estão indo para lá, né, e assumindo qualquer trabalho, um trabalho assim com salários aviltados, né, e a população local se sente intimidada. Né, e aí então não faltarão aqueles que acham que esse tipo de acolhimento vai tirar o pão da mesa deles. Como aqui no Brasil, né, quando a gente começou a aceitar imigrantes do Haiti ou imigrantes da Síria, não faltou gente também para dizer, olha, nós estamos sem trabalho e tem o governo dando trabalho para a gente de fora. Então, nós estamos diante de uma xenofobia atual. Então, não falta aqueles que acham que a gente tem que fazer a limpeza da situação. Né? Então, é o que ela diz aqui. Ó. As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social e econômica de um modo indigno do homem. Tá certo? E da mesma forma que nós tememos assim a volta de uma ditadura, né, a volta, né, de uma extrema direita, né, para quem pensa em liberdade, em democracia, também eles temem a volta de um stalinismo. Né? Nunca foi possível isso aqui no Brasil, mas o pessoal teme. Agora é assim, né, quem é contra o governo já é taxado logo de comunista, como se a gente tivesse tido um comunismo aqui. Né? Tivemos tentativas, mas nunca teve de fato um comunismo aqui. Então ele diz, ó, o totalitarismo destrói a vida privada, destrói pelo terror que transforma cada cidadão num suspeito. Né? Destrói por envolvê-lo num turbilhão que o cidadão numa peça descartável de um movimento incessante, sempre em busca de inimigos. Esse é o totalitarismo. Então ele vê em qualquer singularidade, né, que tem uma voz um pouquinho distoante, um possível inimigo.
ele precisa nivelar todos os pensamentos. Então, tudo que pensa um pouquinho diferente vira inimigo para ele. Esse inimigo pode ser qualquer um, inclusive ele mesmo. Ela está dizendo. Trata-se, assim, da mais horrível forma de governo. É o governo totalitário. E aqui eu repito, né, para fazer justiça, tá? Isso a filosofia faz muito bem. Né? E se vocês quiserem ler um filósofo que faz isso atualmente, essa leitura, se chama Peter Sloterdijk. Tá? Então, não se condena capitalismo receitando totalitarismo comunista. O contrário também vale, eu estou repetindo isso, né, para você que está me escutando. Né? Não se faz uma coisa, então você é isso, o comunismo, o capitalismo. Não, totalitarismo pode ser de esquerda ou de direita, nenhum presta. Repito, nenhum presta. Né? É o que a Hannah Arendt chama atenção aqui. Né? Trata-se assim da mais horrível forma de governo. Qual é a mais horrível? Aquela que cerceia a liberdade das pessoas. Né? A ponto das pessoas não terem uma vida privada decente. Né? Então não se limita a destruir o espaço público. Né? Acrescenta ao isolamento a experiência de sentir-se desamparado e só. Então não é nem a questão de destruir o espaço público, né? O espaço das praças, onde eu possa manifestar, onde eu possa colocar as minhas artes, meu pensamento, né? Assim, a livre expressão do pensamento. Não, o indivíduo é guetificado, ele é desamparado e colocado só. Ele é objetificado, então ele é destinado ao matador. Esse é o movimento totalitário. E repito, de direita e de esquerda. Né? Para ninguém achar que a gente está fazendo campanha aqui para um e outro. Né? Então, o totalitarismo, ele se baseia na solidão, na experiência de não se pertencer no mundo, que é uma das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter. E no caso dos judeus, é isso que o povo judeu sentiu, né, com o advento do nazifascismo. Então, o fato de você não pertencer a ninguém. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, em Mianmar. Lá, né, nós vamos falar disso no próximo texto aí, e tem uma etnia, né, um povo, em Mianmar tem várias etnias, mas tem um povo lá que é islâmico, eles são perseguidos, né, por cristãos e por budistas. Então, é nesse sentido, é um povo que praticamente fica sem terra, porque não pode se assentar, nem se identificar com o território, por ser constantemente perseguido ali. É o que sente também o indígena hoje, ameaçado em seu território, né? Que, a meu ver, eles, mais cedo ou mais tarde, eles vão desaparecer. E se a gente não tiver um governo que, de fato, assuma a bandeira dos indígenas como eles merecem. Tá certo? Então é esse livro aqui que a gente está falando. Eu vou desligar para a gente apresentar mais uns outros.